Salmo de número 1, do verso 1 em diante. Amém? Diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Que o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Vamos orar? Curva a sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, te louvamos uma vez mais nessa noite, com o nosso coração rendido, ó Pai, neste culto de celebração. Entregamos nossa vida, entregamos nossa casa, rendemos tudo que temos e somos diante da Tua presença, para que o Senhor venha remir, ó Pai, abençoar, transbordar sobre a nossa vida, pois tudo consagramos diante do Senhor e reconhecemos que sem o Senhor nada podemos fazer. Nessa noite, uma vez mais, fala conosco através da Tua palavra. Temos fome e sede de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, querido. Glória a Deus. O Senhor me trouxe esse salmo, eu quero compartilhar com você. Ele fala de uma prosperidade na vida daquele que serve, na vida do servo, da serva, do filho, da filha de Deus, do homem e da mulher que tem aliança com Deus da Bíblia, com Deus verdadeiro, com Jeová Jireh, aquele que provê, aquele que abre porta onde não há porta. Pois Jesus que disse: eu tenho a chave de Davi, eu abro a porta e ninguém fecha, eu fecho e ninguém abre. Tudo está no controle deste Deus eterno e soberano, que nós servimos, que nós professamos, o Deus da Bíblia que nós cultivamos, que nós lemos, aprendemos, seguimos, praticamos. O salmista vai dizer algo muito importante, querido, nessa noite. Eu quero que você se atente para isso, para a palavra do Senhor, porque eu e você só somos bem-aventurados, felizes na presença de Deus. Não existe felicidade se não for na presença de Deus. Por que eu digo isso? Porque a felicidade que esse mundo nos dá é uma felicidade aparente, passageira. A felicidade que está atrelada ao compromisso com Deus não é só para cá, é para a eternidade. Agora olha o que o salmista diz para o tempo presente da sua vida, para mim e para a sua vida também nessa noite. Ele diz: bem-aventurado o varão, e aqui inclui varoa também. Bem-aventurado o varão, ou feliz o homem e a mulher, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Tem três classes de pessoas aqui que o salmista está destacando ao falar do homem bem-aventurado, da mulher bem-aventurada. Ele está dizendo: é feliz o homem e a mulher, é feliz esse homem e essa mulher que não anda segundo o conselho dos ímpios. E aí o salmista fala de um conselho, irmão. Nós estamos vivendo num tempo de muito conselho, muitos conselhos. Tem conselhos positivos e negativos. Há muitos conselhos. Você liga a televisão, tem conselho. Você vai para a internet, vai para o YouTube, tem conselho. Em todos os lugares tem pessoas aconselhando. Só que muitos desses conselhos não são conselhos de Deus. A fonte da onde provém esses conselhos não é do Evangelho, não é da palavra do Senhor, não é do alto, não é de Deus. E aí o salmista vai destacar que o homem bem-aventurado, feliz, a mulher que está nesse nível, não anda. Percebe que ele coloca a palavra andar, o verbo não anda segundo conselhos. Ele vai dizer aí, dos ímpios, uma classe de pessoa. O homem bem-aventurado, a mulher bem-aventurada não anda, não caminha nesse lugar. E que lugar? No conselho da impiedade. Em primeiro lugar, no conselho
dos ímpios. Quem são os ímpios? Vamos destacar quem são os ímpios. Em outro tempo, eu e você éramos ímpios. Andávamos entenebrecidos dos nossos sentimentos, sentidos, e andávamos na escuridade da vida, na impiedade da vida, cometendo impureza, impiedade. Uma pessoa sem Deus, uma pessoa sem aliança com Deus, sem compromisso com a luz. Andávamos em trevas, na impiedade da vida, fazendo aquilo que os nossos sentidos humanos desejavam, sem se preocupar com Deus, sem se preocupar com a eternidade, sem se preocupar com a palavra de Deus. Vivíamos na impiedade. Eu e você que estamos ouvindo o conselho de Deus, não podemos ouvir o conselho dos ímpios. E tem, irmão, tem crente que escuta conselho de ímpio. Estou falando conselho. Conselho é você se assentar para ouvir e tomar aquilo para você, ser aconselhado, ser nutrido, ser direcionado a andar em um caminho. O salmista está dizendo: o homem bem-aventurado, a mulher bem-aventurada, não anda segundo o conselho da impiedade. É a primeira coisa. Se eu quero viver uma prosperidade em Deus, existem algumas coisas que eu não vou poder fazer, algumas pessoas que eu não vou poder ouvir, algumas coisas que eu não vou poder praticar, que eu não vou poder viver, se eu quero viver uma prosperidade. Então ele diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios. Depois ele diz: nem se detém no caminho dos pecadores. É uma outra classe, os pecadores. Todos nós aqui nessa noite somos pecadores, irmão. Todos aqui, não existe um homem ou uma mulher que não é pecador na terra. Todo ser humano tem pecado. A Bíblia diz: se eu disser que eu não tenho pecado, eu sou mentiroso. A diferença é que todos somos pecadores, mas nem todos vivem no pecado. Não vivemos deliberadamente pecando. O nosso desejo é viver para o Senhor, adorar o Senhor, observar a sua palavra e fazer o melhor para Deus, fugindo do pecado, fugindo do engano. E dentro desse conselho que ele está dizendo, muitos param diante do conselho dos ímpios, andam segundo o conselho, e muitos se detêm no caminho dos pecadores. Agora, para naquele lugar, ouve o pecador, recebe a direção do pecador. Como eu disse, todos somos pecadores, mas nós que somos igreja, nós não vivemos do pecado, irmão. Não vivemos em função de uma vida pecaminosa mais. Nós mudamos o nosso estilo de vida. Outrora vivíamos, mas agora vivemos com Jesus. Amém? Estamos debaixo da sua luz, cultivamos uma vida de santidade na presença dele. O Espírito Santo habita em mim, habita em você. Ele é o Espírito da santificação. A cada dia vamos nos santificando na presença de Deus. Por isso não somos melhor do que ninguém, mas só queremos adorar o Senhor e viver uma vida em santidade. Aleluia. Não paramos, não andamos no conselho dos ímpios, nem nos detemos nos caminhos dos pecadores. Aí ele fala de caminho, ele fala de se deter no caminho. A ideia de alguém que está caminhando com o outro, a ideia de que esse que está caminhando com o outro está indo para o mesmo caminho, o caminho dos pecadores. O homem bem-aventurado e a mulher bem-aventurada não pode ir para esse caminho, o caminho dos pecadores. Para aqueles que estão vivendo no pecado, indo para o pecado, vivendo deliberadamente. Ao invés de ter prazer na lei de Deus, tem prazer no pecado. E o salmista termina dizendo no verso 1: nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Irmão, você percebe no verso 1, tem uma trajetória acontecendo. O salmista está dizendo assim: olha, bem-aventurado o homem, feliz é o homem, feliz é a mulher, que não anda, olha só, que não anda, ele está andando, que não anda no caminho, não anda e não recebe o conselho dos ímpios. Depois ele fala: bem-aventurado o homem que não se detém, que não para no caminho dos pecadores. Ou seja, está andando, de repente para,
está sendo aconselhado pelo ímpio, andando, depois de repente encontra-se com pecadores e para. E o pior, ele diz, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele fala do ímpio, ele fala do pecador e ele fala do escarnecedor. Quem que é o escarnecedor, irmão? É aquele que escarnece de tudo aquilo que diz respeito às coisas de Deus. É tudo. Quando se fala das coisas de Deus, ele escarnece, ele zomba. Quando se fala de Deus, ele zomba, ele escarnece das coisas santas. Aí Jesus disse: não lancei as vossas pérolas aos porcos, não lancei a palavra aos porcos. Traz essa figura de alguém que rejeita as coisas santas. Os escarnecedores, você vai falar de Deus para ele, ele escarnece, zomba. Há 3 classes de pessoas aqui, que eu e você convivemos com essas classes de pessoas todos os dias. Todos os dias. Só que preste atenção, irmão, conviver no dia a dia, seja no trabalho, na escola, na rua onde você vai, no supermercado, pessoas ao seu redor é uma coisa. A outra coisa é você ser aconselhado, outra coisa é você andar com essas pessoas, outra coisa é você se assentar com essas pessoas. O homem bem-aventurado, a mulher bem-aventurada, não toma parte nesses lugares. Por que eu estou falando isso para você? O salmista está falando de uma felicidade, irmão, que está atrelada a uma aliança com Deus. E quando ele fala de conselho, está falando de alguém que está ouvindo o outro, que está recebendo o que o outro está dizendo, está tomando para a sua vida como uma verdade. Olha o que ele diz no verso 2: antes esse homem bem-aventurado, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Antes, o homem bem-aventurado, a mulher bem-aventurada tem o seu prazer. E aí o salmista usa a palavra prazer para descrever uma alegria, uma sensibilidade, algo maior. Eu não tenho só vontade de estar diante da lei de Deus, eu não tenho só alegria de estar diante da palavra de Deus, eu tenho isso dá prazer na minha alma. Para o salmista está levando o seu prazer para a palavra, para a comunhão com Deus. Antes, o homem bem-aventurado tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, que são os 2 momentos da nossa existência cronológica, da nossa vida. Vivemos de dia e de noite, e é nesses 2 momentos, dia e noite, que nós meditamos em Deus, que nós temos prazer em Deus. E aonde vai levar esse prazer? A palavra de Deus vai nos levar para um lugar de segurança tão grande, irmão, um lugar de segurança tão abundante. Se nós tivermos prazer na lei do Senhor, as coisas vão mudar em nossa vida. A prosperidade começa por aqui, por um compromisso e uma aliança fiel com a palavra de Deus, por uma lealdade aos princípios verdadeiros da palavra. Não vai haver contradição no seu coração, não vai haver contradição na sua casa, quando você serve ao Senhor, quando você está diante da lei de Deus, quando você medita de dia e de noite. Meditar vai além de um simples pensamento. Olha só, meditar, irmão, aqui, meditar não é um exercício mental. Sabe aquela meditação da yoga? Que as pessoas cruzam as pernas e cruzam os braços e fica lá meditando, ou fecha o olho, aquela meditação mental. Não é isso que nós fazemos diante da palavra de Deus. A meditação da palavra de Deus, segundo o pensamento hebraico, meditar nas escrituras é repeti-las, é declará-las a cada dia, calmamente, claramente, com suavidade, baixinho. Você lê a escritura e você vai repetindo na sua alma, vai repetindo. Você já viu o judeu lá no Muro das Lamentações? Quem já viu os judeus orando no Muro das Lamentações? Você percebeu que eles ficam assim lá no muro, assim? O que é isso? Isso é um hábito desde a época de Davi. É um hábito judaico, que eles estão meditando na lei, estão meditando na palavra, o homem justo. Então eles ficam lá, assim, abaixando assim, ó, diante do muro, na verdade diante da presença de Deus, em meditação, em movimento constante, declarando as escrituras com a sua voz, com o seu coração, confiando em Deus, confiando naquilo que a palavra de Deus diz. Esses homens e mulheres são felizes, bem-aventurados, prósperos por causa da presença e da palavra de Deus.
Isso é meditar no Senhor, é gastar tempo, é lançar o seu interior diante da presença de Deus. Muitas vezes, se esquecer do exterior e lançar o seu coração, a sua vida diante da presença de Deus com intensidade, com plena comunhão na presença do Senhor. É isso que o salmista está dizendo. Antes o homem bem-aventurado tem prazer na lei do Senhor. Que alegria, que prazer estar diante da palavra, que prazer aprender, meditar, crescer na palavra de dia e de noite. Irmão, essa palavra é a palavra que prospera. Essa aliança é a aliança que muda a nossa vida. Essa aliança é a aliança que abre a porta. Essa aliança é a aliança que muda a nossa história. Aleluia. O salmista diz no verso 3: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Agora, irmão, eu e você, nós lemos a Bíblia, e nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós cremos com toda a nossa alma e espírito que é a palavra de Deus. Ele está dizendo: tudo quanto fizer prosperará. O salmista está dizendo, na verdade, cheio do Espírito Santo, dizendo: tudo quanto fizer prosperará. Isso inclui tudo, irmão. Não há reservas aqui. Preste atenção, ele diz tudo. Quando ele diz tudo, ele está falando do quê? Da família, dos filhos, do casamento, do negócio, dos seus negócios, do seu ministério, do seu trabalho, do seu emprego, da sua saúde. Ele está falando de tudo. Tudo quanto fizer prosperará. Porque qual é a minha fonte? Aonde que eu busco as minhas reservas e o meu sustento espiritual? É na palavra do Senhor. Aonde que eu medito? Aonde que eu busco sustentação? É na palavra do Senhor. Eu não ando no conselho dos ímpios. Eu não paro diante dos pecadores. Eu não me assento na roda de quem escarnece de Deus, de quem escarnece das verdades espirituais, porque esses lugares são lugares de atraso. Antes eu tenho o meu prazer na lei do Senhor, e na sua lei eu medito de dia e de noite. Por causa disso o salmista diz: esse homem, essa mulher será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. De novo está a palavra prosperidade aí. Tudo quanto fizer prosperará. Eu lembro da palavra de Deus para Josué, lembra? Josué está para cruzar o Jordão e entrar na terra da promessa. Moisés tinha morrido, Josué estava ali esperando. Deus fala com ele e diz: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. Você precisa simplesmente ouvir a minha palavra, meditar nela de dia e de noite, praticá-la. Praticá-la, irmão, é ouvir, é ler, ouvir e aplicar. É ler, meditar e aplicar. Aí Deus estava dizendo: Josué, você precisa ouvir, meditar e praticar o que eu estou falando. Se você pratica, você prospera. E o que aconteceu com eles, irmão? Prosperaram abundantemente. Prosperaram poderosamente, porque estavam ouvindo a voz de Deus. Não tem como eu e você ouvirmos a voz de Deus e não prosperarmos em nossa vida, em todos os aspectos. Mas preste atenção, não é simplesmente ouvir a voz de Deus, aí um toque de mágica, eu sou próspero. Não, eu preciso ouvir e praticar. Eu preciso ouvir e aplicar. Ouvir, aplicar e praticar. Ouvir, aplicar e praticar. É um exercício. E aí dia após dia eu vou vendo o resultado do propósito de Deus na minha vida, na minha casa. Serei eu e você como essa árvore plantada junto a ribeiros de água. Não vai haver sequidão, irmão, na nossa vida. Não vai haver sequidão na nossa casa. Não vai haver sequidão em nossa alma, porque estamos plantados junto aos ribeiros do Espírito da graça. Estamos sendo nutridos pela presença de Deus dia após dia. Ele diz: árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria. Um homem e uma mulher de Deus dá fruto, irmão.
frutifica. Eu olho para a vida do meu irmão e eu preciso ver fruto, está dando fruto, está prosperando em Deus. A primeira prosperidade é a sua prosperidade no Evangelho, na palavra, no compromisso com Jesus. E aí, consequentemente, a prosperidade está na sua casa. Dar frutos, é isso que Deus espera em nossa vida. Frutos abundantes, Ele diz, e cujas folhas não caem. Cujas folhas não caem. Por que Ele fala cujas as folhas não caem? Uma árvore troca de folha, mas quando ela troca as folhas não caem. Quando ela é bem nutrida, quando ela é saudável, as folhas não ficam caindo, só no período de troca. Pode perceber isso. Se eu e você somos essa árvore plantada junto a ribeiros, não vai haver, querido, em nossa vida falta alguma. Não vai haver em nossa vida definhamento espiritual. Estamos sendo nutridos pela presença de Deus. Não vai cair nada, não vai perder nada, não vai se acabar nada. Muito pelo contrário, vai ser conservado pela presença do Espírito Santo. Tudo que temos e que somos se conserva em Deus, porque estamos em Deus é conservado, é guardado, irmão. O maligno não toca, o devorador não põe a mão, o mal não toca, a não ser que haja um propósito de Deus. Mas fora isso, irmão, a sua casa, a minha casa, a nossa vida, a nossa família está guardada pelas mãos do Senhor, porque nós estamos em uma aliança fiel com Jesus. Aleluia. Árvores plantadas junto a ribeiros. Aí ele vai dizer no verso 4: não são assim os ímpios. Voltou a falar do ímpio de novo, irmão. Voltou de novo a falar, tocar no ímpio. Não são assim os ímpios. Não são como a moinha que o vento espalha. Os ímpios, lá do verso 1, ele volta a dizer de novo. Os ímpios, que muitos ficam ouvindo o conselho dos ímpios. Os ímpios não são assim. Eles não prosperam, eles andam para trás, dão um passo para frente, dois para trás. Eles são como a moinha que o vento espalha. Não há firmeza, não há serenidade, não há confiança. É uma vida transtornada, porque não tem prazer e não medita na lei do Senhor. Ele diz no verso 5: pelo que os ímpios não subsistirão no juízo. Não subsistirão, como a pastora leu aqui nessa noite. Os bodes ficarão de fora. O Senhor vai dizer: as ovelhas, a igreja, vinde a mim, benditos do meu Pai, possuir o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E ele diz: pelo que os ímpios não subsistirão no juízo. Pasme, e ele diz: nem os pecadores da congregação do justo. E ele coloca o pecador dentro da igreja, irmão. Ele coloca o pecador dentro da congregação de quem? Do justo. Quem é o justo? É o homem bem-aventurado. Como que eu classifico um pecador? Como eu disse, todos somos pecadores, porque viemos de um homem pecador. Viemos lá de Adão. Adão pecou e todos pecaram. Destituídos estão da glória de Deus. Aí Jesus vem na cruz, morre na cruz. Por quê? Por causa do meu pecado e do seu. Aí um dia eu e você vamos lá em Jesus e dizemos: Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa, eu sou pecador. Aí Jesus: tá bom, meu filho, eu te amo, eu te perdoo. Eu fiz uma aliança com Ele, lancei os meus pecados aos seus pés, e o seu sangue vem sobre a minha vida. Agora eu me torno justo em Jesus, para viver um novo tempo de prosperidade. Mas ele vai dizer: pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores da congregação dos justos. Tem muitos pecadores dentro da congregação dos justos. Está dentro da congregação, mas é pecador. Então ele volta a falar do ímpio, que continua na impiedade. Ele fala do pecador que está dentro da igreja, da congregação onde está o homem bem-aventurado. No verso 6 ele diz: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Deixa eu falar para você aqui nessa noite, querido. Deus conhece o meu e o seu coração. Ele conhece o meu e o seu caminho. Amém? Qual é o nosso caminho? Qual é o nosso lugar, irmão? É no centro da presença de Deus.
Quando o povo saiu do Egito depois de 430 anos de cativeiro, preste atenção, são 4 gerações. Eles saem do Egito, passam o Mar Vermelho em seco, entram no deserto do Sinai. E lá no Sinai, depois de muitos dias, Deus dá uma ordem para Moisés. Moisés vê o tabernáculo, Deus descortina o céu para ele. E Deus estabelece com todas as tribos de Israel um combinado. O tabernáculo foi erigido no deserto, uma barraca de lona, e ali tinha uma arca de madeira que foi revestida com ouro puro, e estava coberta com a tampa do propiciatório, que tinha 2 querubins, e a glória de Deus descia sobre aquela arca e ali repousava no meio do povo. A orientação de Deus foi que o tabernáculo ficasse ao centro no deserto, e que todas as tribos, as 12 tribos de Israel, ficassem ao redor do tabernáculo. Então se dividia 12 tribos, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao oeste e 3 a leste, e a arca ficava no centro. Aleluia! E já lá no deserto, Deus estava dizendo: eu vou ser o centro na vida de vocês, eu vou conduzir vocês para um novo propósito. Irmão, o que eu quero dizer para você nessa noite? Jesus muitas vezes é mencionado nos evangelhos no meio deles. Jesus apareceu no meio deles. Eles estavam lá no cenáculo fechado, portas fechadas. A Bíblia diz que Jesus apareceu no meio deles. Jesus sempre estava no meio deles. Por quê? Porque Deus precisa estar no centro da nossa vida, no controle da nossa casa. Nós precisamos nos render a cada dia ao Senhor para viver o seu propósito. Cadê o homem e a mulher bem-aventurada nessa noite? Aleluias! A prosperidade será sobre a minha vida e a sua vida, porque nós estamos em aliança com o Senhor Jesus. Um compromisso responsável no plano da prosperidade de Deus. Um compromisso com Deus. Tudo prosperará. Entretanto, não há promessa de Deus que não se exija de mim e de você uma ação responsável. Eu não posso dizer: eu vou prosperar, Deus vai me abençoar, mas eu não tenho compromisso. Irmão, você já parou? Deixa eu só falar para você. Faz só olha assim, só dá uma olhada, dá uma analisada criticamente dentro de você. Não precisa falar para ninguém, não precisa julgar, não precisa falar, mas olha para quem está servindo a Deus verdadeiramente, quem tem compromisso com Deus, com a palavra, com aquilo que a palavra de Deus diz, e olha para quem não tem, para você ver a diferença. Aí a Bíblia diz assim: a diferença para aquele que serve e para aquele que não serve a Deus. Eu e você estamos servindo ao Senhor, amém? E nós estamos no lugar de bem-aventurado, e essa prosperidade vai tocar a nossa casa, vai começar em nossa alma, no nosso espírito, e do lado de fora, na nossa família, vai ser abundância, abundância e abundância sobre a nossa casa, amém? No nome do Senhor Jesus, vamos nos colocar de pé. A felicidade do justo e o castigo dos ímpios, é o que diz esse salmo. E eu sei que eu e você estamos no lugar da felicidade em Deus, porque não há felicidade sem a presença de Deus. Tanto é verdade que quando a arca foi levada um dia, isso era tão forte, irmão, quando eles perceberam que a arca foi levada pelos filisteus, eles se desesperaram. Disseram: estamos sem a presença de Deus, e agora como vai ser? Uma derrota total. Davi, quando pecou, caiu, e ele sentiu que o Espírito Santo foi embora. Ele disse: Senhor, tem misericórdia de mim, não retires de mim o teu Espírito, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Não há prosperidade sem a presença de Deus. Por isso cultive, medite, se entregue a cada dia diante da palavra do Senhor. Tenha prazer em Deus, amém? Tenha prazer em Deus, tenha prazer no Senhor. Medite de dia e de noite. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, te louvamos, Pai, nessa noite. Nos alegramos na tua presença, pelo teu amor conosco, pelo teu favor conosco. Estamos nesse lugar, Senhor, nesse lugar do teu propósito, no lugar onde tudo acontece pela tua mão, no lugar onde a porta é aberta pelas tuas mãos, ó Pai, e ninguém pode fechar. No lugar, ó Pai, em que tudo acontece pela tua direção.
no lugar, ó Pai, da provisão, no lugar da bênção, no lugar da resposta, onde tudo prosperará, pois Tu és fiel, Senhor. Que se cumpra a Tua palavra que foi lançada nessa noite sobre as nossas vidas, pois ela não voltará vazia, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que esta semana seja uma semana de honra, uma semana de prosperidade sobre as nossas vidas, sobre esta igreja, Pai, sobre as nossas famílias. Seja uma semana de porta aberta, Pai, do Teu milagre sobre a nossa casa. É assim que nós oramos e cremos, ó Pai, na Tua palavra, pois Tu és fiel para cumprir, ó Pai, aleluia, sobre as nossas vidas. Assim te agradecemos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consolação do Espírito Santo seja abundantemente derramado sobre as nossas vidas, e dizemos graças a Deus por Cristo, pelo Evangelho. Dê a paz para o seu irmão, querido. Uma semana de bênção para você.